Seja bem-vinda a mais um podcast do Mulheres Voam. Eu sou Georgia Buquerque e eu estou aqui como uma facilitadora. E hoje nós estamos recebendo a Franciele, e ela mesma vai se apresentar, mas eu já quero aí te convidar a pegar papel e caneta, pausa o vídeo, pega o papel e caneta e volta, porque aqui é mais do que um simples podcast. Aqui é um transbordo, é um compartilhar de histórias, e nós mulheres temos unicidade nas nossas histórias, singularidade, mas também temos muitas coisas em comum. Então, hoje eu estou particularmente emocionada em estar aqui, sendo essa facilitadora. E eu tenho certeza que, como na minha vida, na tua vida, também vai impactar essa conversa. Fran, seja muito bem-vinda. Que você se sinta em casa, acolhida, vista e pertencente a este lugar, onde a sua história, com certeza, vai conectar com outras mulheres e vai nos dar aí a honra de poder aprender, porque todas nós aprendemos umas com as outras em algum ponto. Verdade. Que assim seja. Assim é. Então, eu agradeço muito esse convite, agradeço muito essa oportunidade de falar também com outras mulheres, outras mães, outras profissionais da saúde. Meu nome é Franciele Gevieski, sou psicóloga clínica. A abordagem da qual eu trabalho é a Gestalt terapia. Então, isso depois eu vou conseguir aprofundar mais. Então, o meu trabalho é muito pautado nisso. Eu acho que a minha vida foi pautada nessa figura e fundo que a Gestalt terapia traz. Sou também uma mãe enlutada, uma mulher 45 mais, na sua primeira profissão após os 40 anos, então você traz toda uma bagagem. No meio disso tudo, eu vi meu filho do meio, Vinícius, partindo num acidente de moto. E dali para frente, eu acho que o meu filho me mostrou a vida. Quando eu recebi a notícia, foi como se eu tivesse entrado em conexão com o mundo. Não, agora sim, agora eu coloquei meu pé no chão. Antes eu só viajava, eu só pensava, eu só sonhava. E quando meu filho partiu, quando ele foi embora, os meus pés chegaram no chão. Eu precisei, de fato, me reorganizar como ser humano. Essa jornada, né, é o que a gente vai trazer, o que a Fran vai trazer aqui, né? Essa jornada da mulher que perde um filho. E talvez assim tu consiga entender, porque talvez também aí te dê um desconforto. E eu falei com isso, né? A gente vem conversando, eu e a Fran, a gente tem uma longa história juntas aí de 19 anos, É verdade. né? E que vamos ter sim um podcast um dia sobre isso, no momento certo. E, nas últimas semanas a gente vem conversando muito mais para me preparar do que para preparar ela. Porque, assim como você, talvez sinta esse embrulho no estômago, eu estou sentindo. Claro que existe, né, uma particularidade por eu conhecer, né, o Vinícius. Existe uma particularidade de proximidade de família, né. Ele é irmão da minha filha e fez parte da minha vida há 19 anos atrás já, né, então mas mesmo que não tivesse essa particularidade, eu tenho certeza que tu também tá aí, assim. E é isso que a gente quer que normalizar me corrige, mas eu acho que normalizar, para que mais mulheres consigam ter a coragem e a ousadia que a Fran tá tendo de sentar aqui e contar a história dela. Não para convencer ninguém, não para buscar concordância, não para que você mude, não para que você se imagine, não para te causar dor, simplesmente para falar sobre, porque há quem precise falar sobre, né, Fran? Precisa muito. E é por isso que eu levo, eu faço questão de contar a minha história, porque além de você ter a dor de perder um filho, que você não tem ideia do que é,
e que você é pega simplesmente de surpresa, simplesmente o teu ser se revira do avesso. E não é só perder o filho. Toda a sujeira debaixo do tapete fica exposta. E você é obrigada a se reformular, porque você só tem duas opções no luto quando você perde um filho. Ou você enlouquece, ou você caminha. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque eu me vi no momento de enlouquecimento, eu me vi abandonada, porque é assim que a gente se sente. Eu me sentia em outro planeta, eu me sentia em outra vida, eu não conseguia mais me reconhecer ou me conhecer. Porque eu precisava entender como era ser mãe de um filho morto. Horrível, né? É horrível, Georgia. É horrível. É das entranhas da mulher, é das entranhas da mãe. Mas eu precisava entender como era ser mãe de um filho morto. Eu não conseguia dizer essa palavra. Simplesmente era horrível mesmo, assim, eu me revirava. Eu passei 6 meses chorando compulsivamente todos os dias. Eu passei por uma retirada de útero. Eu passei por uma quebra familiar muito grande, onde, de fato, a minha família... eles não têm obrigação de me apoiar ou de cuidar de mim, mas eu fui vendo uma sociedade carente de compreensão do que uma mãe de verdade vive. Porque por mais que a gente fale assim, nossa, eu não tenho ideia, eu morreria... Peraí, vamos falar sobre isso. Como assim eu morreria? Se fosse com você, você morreria, mas você está me vendo inteira aqui. O que eu tenho? Eu tenho algo de melhor do que você, porque eu consigo viver? E aí a gente vai para algo mais sutil, a falta de empatia. Não existe empatia. Porque assim, ó, é uma tendência muito comum de nós seres humanos. E a neurociência explica, a psicologia explica, tudo explica. Você fala uma coisa para mim, Uhum. você vem e me faz esse questionamento. Aqui a gente está falando de um ponto extremamente difícil e aí impactante. E aí nos dá várias emoções aqui dentro. Eu tô suando, tô sentindo várias coisas, tá? Mas vamos dar um pulinho só a algo simples. A Fran me diz algo muito simples que ela fez e que foi ruim para ela. A tendência do ser humano, e eu não estou aqui menosprezando o que ela está trazendo. Eu estou querendo trazer à margem, à superfície, a nossa necessidade de nos colocar em primeiro lugar. Perfeito. Quando o outro está falando, já dizia minha avó, e eu vou ser, sim, incisiva e direcionada, quem me conhece sabe que esse tom de voz ele nem é algo meu, assim, comum a mim. A não ser quando pega num ponto como está pegando agora. Nós temos a necessidade de pensar em nós primeiro. Só que quando o outro está falando, minha avó já dizia, quando um burro fala, o outro baixa as orelhas. E nós não temos a sensibilidade e isso gera problemas. Temos aqui podcasts que você pode buscar, né, com a Paty Santos, enfim, tem outros podcasts onde a gente falou sobre isso, que quando a gente está falando, o outro precisa estar com a escuta ativa. Você talvez não esteja vendo nesse momento o rosto da Fran, mas ela está me escutando com todo o ser dela. E isso faz a diferença na vida. E quando eu digo na vida, não é na vida, gente. É na vida, no dia a dia, porque é no ordinário que você constrói a sua vida. Não é no sonho que você quer chegar, não. Não é no carro novo que você quer comprar, não é na casa, não é na jornada, no sonho da minha vida, não. É aqui, ó, no agora. O que você estava fazendo agora antes de você começar a assistir a gente? Como que você estava falando? Então, essa escuta, e eu já vou fechar essa minha coluna aqui, essa minha janela, né? Mas eu achei muito necessário trazer. Não para dar
força ao que ela vai dizer, porque ela não precisa dessa força, mas para pontuar e aproveitar essa oportunidade em dizer que nós precisamos exercitar a nossa escuta ativa. Quando o outro está dizendo uma experiência dele, exercite escutá-lo e simplesmente escutá-lo. Meramente escutá-lo. Temos 2 ouvidos e uma boca. Exato. E aí a gente evita tanto problema, ao invés de enquanto o outro está falando, eu estou ali confabulando qual é a resposta reativa que eu vou dar. Perfeito, Georgia, perfeito. Aí a gente pode... Eu vou trazer uma seguinte questão, tá? O luto, ele é problema da sociedade. O luto não é problema somente do enlutado. O luto precisa ser cuidado. Eu vou falar aqui do luto da mãe. Por quê? Na época em que aconteceu, eu pedi demissão do emprego porque eu não dava conta de trabalhar. Fran, te importa de falar quando foi? 2022, outubro de E 2022. nós estamos gravando esse podcast em fevereiro De de 2025. 2025. Exatamente. É importante essa data, Fran. É sim, é sim. Outubro de 2022, eu trabalhava, o meu filho dirigia uma moto e eu trabalhava no centro de Florianópolis. Nós saímos de Palhoça, eu e ele praticamente juntos. E aí você pensa, né? Eu fazia a marmitinha, nossa marmitinha, minha, dele. Eu saía um pouquinho mais cedo, porque eu ia de carro, com o carro dele, e ele ia de moto. Cansamos de nos encontrar no trânsito. Eu parada na fila, a bendita fila da Palhoça, e o Vinícius passava de moto por mim, buzinando. Ah, o Vinícius. Meu filho, eu gostava de chamar ele de carroça vazia, porque ele era barulhento, sempre alto astral, sempre alto astral. Esse era o Vinícius. Então, quando você perde um filho, você perde muitas coisas, inclusive você mesma. E eu não me encontrava, eu não tinha como voltar para o meu trabalho. Eu não conseguia decidir o que comer, eu não conseguia dormir. Tudo saiu do lugar. Eu pedi demissão do trabalho, eu fiquei em casa por 1 ano. Quando eu estava próximo a completar 1 ano, eu voltei ao trabalho, sabe? As pessoas não sabem cuidar de você, elas querem que você saia da dor. O ser humano não consegue ver o outro na dor sem querer curá-lo. O luto não se cura. O luto se vive. O luto se aconchega, se encontra lugar para o luto dentro de você. Não é um buraco do qual você tapa, é um buraco do qual você constrói ao redor. E para construir isso ao redor, você precisa lembrar do amor que você tem por aquele que partiu. Amor pelo teu filho, pelo teu pai, tua mãe, seja quem for que você perdeu. Construa com aquele amor ao redor desse buraco. É você que cresce, não é o luto que diminui. Você fica gigante, não é o teu luto que diminui. O luto vai doer sempre, a tua dor vai existir sempre. Mas como você enxerga a vida? Quem és tu nessa caminhada? O famoso quem és tu na fila do pão. O apoio familiar, Fran, como que foi? Não teve. É difícil falar isso, talvez a minha família assista isso, mas não teve. E aí a gente pode falar, você não se sentiu apoiada. Não. Não, eles não sabiam e tá tudo bem. tá tudo Eu fui certo. muito cobrada por uma assim, supera, segue em frente, olha a tua vida. Olha, vem aqui, vamos passear, vamos na van, esquece disso. E aí é um padrão, né? É um padrão. E aí aqui o nosso convite nem é queixarmos, né, a atitude dos outros, Não, nem vitimizar a Fran, não, nem vitimizar o outro. não. Não é culpados, não é encontrar culpados, não é encontrar justificativa, porque nós sabemos, né, e talvez você não tenha nunca ouvido isso, mas se não ouviu, ótimo, né, já tá a chave aí do momento. Nós damos o que temos Uhum, no momento que estamos dando. uhum. É tudo que temos, e aí o melhor é feito com aquilo. Perfeito. Quanto antes a gente assente, no sentido de assentir não é dizer sim, assentir é dizer ok. Não é nem sim, porque sim tu ainda tá sendo arrogante e dizer eu concordo. Não, assentir é check, ok. Eu vou complementar, inclusive, Jorge, Complementa. porque assim, você é uma mulher da qual eu admiro, Eu também te admiro muito, Fran. da qual eu Obrigada. acompanho, e você sempre fala
nas tuas falas como mãe, Ai, que medo, gente. que é a mãe que dá conta de tudo. E eu dei conta de muita coisa, mas eu não tinha como dar conta daquilo. Não era possível. E eu, em nenhum momento, eu me vi na arrogância e na prepotência de dizer assim, eu tenho que dar conta disso. E esse é o viés, né? Esse é o viés. Sabe? Saber que dá conta de tudo? Sim, damos. Mas nem sempre conseguimos e Dá- reconhecer isso. Exato. Eu dou conta de quê? O que, que é esse tudo? É o tudo meu, é o tudo do outro? E talvez, pelo fato das pessoas olharem a gente como essas mulheres fortes, Sim, num essa, pedestal, né? a mulher que dá conta, você é forte. Quando eu recebi uma mensagem que dizia assim, você é forte, você vai superar, eu buscava muito assim, compreender o sentido e o significado das palavras. Palavras têm sentido e significado. Quando nós comunicamos, nós comunicamos de forma e conteúdo. Mas junto vem as emoções quando a gente comunica. Eu precisei compreender muita coisa sobre o meu ser. Eu precisei entender o que é a morte. Mas eu não sentia a morte, eu sentia o meu filho, eu sentia amor. Então, as coisas não se encaixavam, as peças não se encaixavam. Uma necessidade de. E aí, novamente, me corrige, porque aquela máxima assim, eu imagino. Imagina, gente. Não imagina, Não ninguém imagina, imagina. não queira imaginar. Porque assim, ó, não buscamos imaginar, a gente não busca concordância, a gente não busca que o outro consiga imaginar. Basta Não. respeitar, já está de bom tamanho. Exato, respeitar, me Né? deixar chorar, me deixar no meu tempo, me deixar sem comer. É claro que a gente acompanha a pessoa enlutada se ela entra num estado de doença. Sim. Agora, não. Mas ainda assim, uma observação, Uma né? observação carinhosa, onde você não sente mais o gosto da comida. Eu cheguei a ficar 5 dias sem tomar banho, sem escovar os dentes e mais ou menos assim, praticamente sem comer uma refeição, né? Eu demorei até voltar a ter refeição, né? Você entra num estado de autodestruição porque você já está destruído e, na verdade, você entra num estado onde você precisa se reconstruir. Como eu vou me reconstruir? Com amor. Não tem outra forma de você se reconstruir senão com muito amor. Trazer o teu filho para você. Trazer essa pessoa que se foi. E eu usava muito essa frase. Eu fui me descobrindo dentro disso, né? Meu filho não veio para me destruir. Não veio. Ele veio para me dar orgulho. Ele veio para me ensinar muita coisa. E aí, estudando a filosofia, que eu adoro filosofia, Lucilena Galvão, e ela diz assim: de todas as tragédias que você passar na vida, de todos os momentos de dificuldade que você passar na vida, em tudo você tem um aprendizado. A dor que você paga por esse aprendizado, que você consegue se disponibilizar e ter, é um preço justo pela tua dor. Parece um tanto egoísta às vezes, mas a gente precisa ir organizando isso dentro de nós. A dor que Mas eu é um alívio paguei, também. a dor que eu paguei pela perda do Vinícius, que eu pago ainda um alto preço, mas eu sinto um orgulho por esse rapaz tão grande. E não que eu não sinta pelos outros. Sim. Mas o Vini foi meu maior desafio. Em todos os sentidos, e tá aí. E tá aí. Então, eu aceitei o meu filho. Quando você aceita um filho, você aceita ele por completo. Com tudo que ele trouxer. E ele trouxe a morte. Como que eu não vou aceitar? Veio dele. Tá perfeito. Mas não é um perfeito romântico, Não, assim, é. sabe? Não, e eu quero puxar você aqui para nossa conversa. Não sei se você está sentindo isso, mas eu vou tomar a liberdade de compartilhar o que eu estou sentindo. Que aí eu acho que também te traz um ponto de atenção para isso. Eu estou percebendo, até pelo meu estado, né, físico agora, emocional, né, sudorese, tudo acontecendo junto. Quanto ela trazer o viés do amor muda tudo.
E eu disse, né, falei com a Pan, que é a nossa CEO, falei com a Fran e com todas as pessoas que eu conversei sobre esse episódio, eu disse: "Vai ser um marco, ele vai ser um marco". Um marco pela polêmica? Não. Um marco pela consciência, porque é simples, mas extraordinário. É como Deus, ele tá no ordinário da gente, mas ele é extraordinário. E só isso que ela tá construindo aqui. Se você não pegou, que não é pretensão minha te convencer de absolutamente nada, eu só quero que você tenha pluralidade nos pensamentos. Volta e assiste de novo depois que terminar. Porque o que ela traz de amor e o quanto nós tentamos expulsar a dor sem viver o sofrimento. E aí eu vou para tudo que envolve luto. E luto, ele é tudo, né? Tudo sai de um trabalho, tem fim. Luto é fim, né? A morte, né? Talvez o luto eu tô falando errado. A morte é um fim, é fim de um ciclo. Só que quando a gente tá falando de um ser humano que teve contigo, e aí quando é filho, Como como assim? que bota fim, gente? Então aí eu consigo entender o que você trouxe de eu não quero levantar e tocar pra frente, vai estar tudo certo, você vai superar. Como assim eu não quero superar? Eu me veio isso, sabe? Eu não quero superar. Como superação diz assim, ó, transpor a. Como eu vou transpor a partida do meu filho? Como eu vou transpor a dor pela partida do meu filho? Vai sempre doer. Gente, eu conversei com mulheres que perderam os filhos há 20, há 30, há 50 anos. Dói. Elas choram, elas se emocionam. O foco do Cirone, por isso que eu vou voltar a repetir, eu vou frisar essa frase. O luto é social, é um problema social, não é somente do enlutado. A sociedade precisa cuidar do enlutado, da mãe enlutada. Precisamos falar sobre o luto das mães. O potencial adoecedor do luto materno, ele te desorganiza um lugar teu chamado sistema límbico, que é aquilo que regula todos os teus hormônios de felicidade, de tristeza, de depressão, de alegria, de pele, de estômago, de tudo. Tudo. E aí você tá num sistema límbico desregulado, com tudo fora do lugar, sem comer, sem dormir, sem tomar banho, com contas para pagar, tentando compreender tudo. Olha o tamanho da bomba que a gente tem aí. E uma sociedade cobrando. Segue em frente, você é forte. E um marido, muitas vezes um companheiro, um parceiro, enfim, a tua metade, a tua cara, metade, a tua, enfim, né? A pessoa que está contigo. E o sexo, como é que entra nessa história? E aí Se entra aquela desorganiza mulher. do mesmo jeito que todo o Se resto, né? desorganiza mais ainda. Porque como que você vai ter prazer físico, carnal, porque você movimenta as energias, se você tá toda. E sexo é energia de vida. Como que eu vou. Geórgia. Tinha que Nossa, ser não, eu tu. virei agora com essa chave. Tinha que ser ela. Sexo é energia de vida e eu tô vivendo a morte, como que eu vou entrar nisso? E eu conversei com outras mulheres que viveram essa dor e é algo que também te dilacera. A gente tem aí um tema, né? E aí você coloca, comenta aqui embaixo, você que está assistindo, se você quer um podcast sobre isso. Porque, olha, a As gente tem que várias aprender. violências que a mulher A sofre. gente tem que aprender a falar sobre coisas difíceis, senão a gente não vai curar. É só falando que se cura. Exatamente. A Exatamente. sociedade, ela. Você falou ali, né? E eu reforço o que você disse e complemento, não invalidando, gente. Eu quero complementar para que a gente perceba o tamanho do problema que nós estamos deixando crescer ainda mais. Sociedade é formada por pessoas. Perfeito. Precisamos, então, olhar para as pessoas. Nós temos aí hoje, na atualidade, dentro, né,
de todo o sistema organizacional, de todas as empresas, uma mudança de mentalidade na contratação das pessoas, né. Hoje o currículo como era canudo, né, famoso canudo, né, formações é importante, mas as soft skills são consideradas até mais importantes, né. As habilidades subjetivas são consideradas mais importantes, a habilidade de lidar com conflito, de trabalhar a liderança colaborativa, a gente trabalha isso dentro da comunidade. Essas habilidades são tão quão importantes ou mais do que eu estou trazendo isso porque a gente está vendo um mercado de trabalho modificando. A gente está vivendo, gente, a gente está vivendo. Sabe aquela coisa que aconteceu na história? Cristóvão Colombo, blá, 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 blá. Então, bah, nunca tinha feito blá, 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 num podcast. Mas aquilo tudo que é história, que você viu nos livros, eu também, a Fran, né? A gente só viu nos livros, né? A gente está tendo a oportunidade de viver a transição de uma sociedade. E isso está acontecendo no corporativo. A forma de contratar, a forma de trazer, a forma de avaliar. Tudo isso. Eles estão vendo que pessoas compram de pessoas. Perfeito. A Coca-Cola tem sensibilidade em mostrar, em algum momento, o refrigerante, o quanto ele é fresquinho, sei lá o quê. Não! É mesa reunida com família. Família. Então, isso que a Fran está trazendo é para que a gente perceba que o ser humano precisa ser olhado, porque ele compõe o todo. Exato. Aproveitando teu gancho. Então, Vai. vamos lá. Se eu tivesse continuado no meu trabalho, tá? Como que eu ia chegar todos os dias, passando pelo mesmo trajeto, inclusive o local do acidente onde aconteceu, com a minha marmitinha, entrar no meu trabalho 7 ou 10 dias depois e dizer assim, bom dia, ou escutar um bom dia? Como? Como? Não sei, eu estava embaixo do edredom chorando em posição fetal. Eu não estava lá no trabalho, não. Sabe? Então, assim, e quantas. E aí, assim, você se preocupa com a tua luz que você tem que pagar porque as contas vêm, a roupa fica suja, a louça fica suja, você tem que comer, você não sabe assim, cara, eu só queria morrer. Eu só queria morrer nesse momento. E não dá. Para tudo. O meu tempo tá parado, mas lá fora tudo continua. A vida continua e é por isso que eu tô aqui nesse momento falando para as pessoas. Cuidem das mães enlutadas. Elas precisam ser olhadas, elas precisam de uma sopa. Elas precisam que seja perguntado para elas: quanto tempo você precisa? Não sei. Ok, fique o tempo que for necessário. E aí eu sei que essa discussão vai vir outra questão do capitalismo, porque tem que movimentar, porque. Enfim. O luto não pode ser considerado uma doença, concordo, 100%. Não pode, mas ele adoece. Ele tira você do teu eixo. Em várias Ele te facetas. incapacita. Pode te incapacitar. Talvez não no primeiro momento, quando você se força a trabalhar, engolir goela abaixo. Para fugir, vamos dizer, Não, inconscientemente. exato. E não é nem o fugir, é o dar conta. É o continua, é o segue em frente, é o vamos lá, é o sou forte. A que preço? Vai chegar um momento que essa conta chega. Seja aos 80, aos 60, aos 40. Essa conta chega. Mães, mulheres, cuidem-se. Cuidem da sua saúde mental. Busquem por ajuda, busquem por locais de fala. Eu não me sentia representada em lugar nenhum. Eu me sentia uma mãe diferente. Eu dizia assim, eu não sou mais a mesma mãe. Porque agora eu sou mãe de um filho morto. Eu não sou mais igual a Geórgia porque ela tem as 3 filhas. Eu não sou mais igual a ela. Eu sou diferente. Como que eu vou me adequar na sociedade sendo uma mãe diferente? Os primeiros tempos tudo te machuca, você se depara com os teus fantasmas, o teu egoísmo, a tua mesquinharia, as brigas que você teve com o próprio filho, as brigas que você teve em família, os momentos que você deixou de ter tido bons momentos com ele, porque você estava preocupada com uma louça, com um tapete, com não sei o quê, com não sei o quê. O luto vem, ele vem caro, muito caro.
Se a gente não olhar para essa saúde mental da mulher, da mãe, E a gente. Tô aqui pensando, né? Talvez você não esteja. Ou talvez sim, talvez você esteja. E aí eu quero que você coloque para mim nos comentários. Me chama se não quiser colocar nos comentários. Chama, né? Vai no Instagram. Enfim, acha uma forma de nos trazer o que você está sentindo como o que estamos levantando aqui. Porque essa é uma discussão de pluralidade. É uma discussão que precisa ser falado. A Fran falou agora de novo. Ela precisa falar. É preciso ser falado. Eu falei agora há pouco, tem que se falar. Então, percebe quanto a gente está. Esse é um podcast, um lugar de fala. Então, é sobre o processo da cura, que eu não gosto muito dessa palavra cura. A Fran sabe disso, né? Eu já várias vezes falamos sobre isso, né? Essa afinal de cura que é contas, uma coisa que é gerúndio. É curando que se anda, né? E aí há o luto, né? A morte, a perda de um filho, a perda de outra pessoa, o dor de um abuso. Não finda, não não. acaba. Porque acabar, no meu entendimento, humilde entendimento, é apagar. Apagar. Se eu apagar o meu abuso, Uhum. eu apago, compondo o pensamento em tempo real aqui, gente. Para me ajuda. Eu apago a minha possibilidade, a minha oportunidade de aprendizagem. São lugares muito Tô delicados. viajando Não, como psicóloga agora. não tá viajando. Não tá viajando. São lugares muito delicados e sim, é preciso falar sobre isso também. Como ser humano, o ser humano não consegue apagar nada. Então já partimos desse princípio. E é isso que Não eu acho que eu quero que a apagamos gente nada. levante, sabe? Perfeito. Então vamos olhar assim, já que você levantou a situação do abuso, aquela imagem mental daquela mulher abusada vai ficar. Ela entra em luto também porque ela teve o corpo violado. A própria identidade, o cerceamento de ser, a liberdade de seguir, de ser quem ela é, foi cerceada. E ela precisa voltar a ir para o mundo. Como eu confio, de que forma eu confio, para quem eu conto. Ok, vamos pegar a mãe enlutada agora, vamos trazer de volta para mim. Eu recebi uma notícia dizendo que o meu filho tinha sofrido um acidente. Eu falei, tudo bem, eu tô indo aí então. Qual é o hospital que ele tá? E a pessoa do outro lado, um rapaz muito querido, do qual eu tenho muita gratidão pelo carinho do qual ele me deu a notícia, sabe? Não dá, Fra. Não dá. E aí depois eu recebi meu filho dentro de uma urna e eu passei por aquela situação de ver o meu filho ali, eu não podia pegar no colo, eu não podia fazer nada. Mas eu quis ficar ali. Ali eu me despedi do Vinícius, ali eu disse tudo que eu podia para ele. E aí você entra no estado de rebobinar a fita, tu começa a andar dali para trás. O dia anterior, a semana anterior, o ano anterior, desde quando ele nasceu, nananana, e tu vai procurando teu filho. Tu vai procurando teu filho na tua vida. Tu vai trazendo ele de volta, mas ele não tá mais, mas tu tá trazendo ele. Percebe? Percebe que movimento dilacerante para uma mãe? Não há como. Diante disso, eu te pergunto: faz sentido a nossa conversa? Entende por que eu tô aqui? Entende por que eu falo do amor que você trouxe? Porque eu enxergo a vida com os olhos do amor e sempre enxerguei. Eu acredito no ser humano, eu acredito nas mulheres, eu acredito numa sociedade melhor, eu acredito que as pessoas vão em algum momento enxergar que não pode ser só isso. Tem algo mais. Somos algo mais do que somente isso. E aí eu falo agora diretamente com a mãe enlutada que sabe. Ela sente o filho dela. Esse é o amor. É o amor que eu sinto. Então o Vinícius, ele só foi pro outro lado. Mas ele continuou comigo, ele continua em mim, e a gente se fala, e a gente se imagina. E assim eu consegui encontrar o meu ponto de equilíbrio. Retomando ao antes.
Eu sempre tive esse olhar de que filho não pertencia a mim, não era propriedade minha. A minha visão de mundo contribuiu para a minha consciência, para o meu estado de consciência, para o meu estado de ser no mundo. É a partir da minha consciência. E faz muita diferença. Bebi de várias fontes aí, se a gente trouxer da religiosidade, estoicismo, filosofia, e eu fui compreender, tá, o que é isso? Porque lembra que eu te falei como é ser mãe de um filho morto? Se for pra gente ir se encaminhando pro final, porque não vamos conseguir findar esse assunto, não tem como. Ele tem que ser falado. É muito. Eu quero falar muito sobre isso. Quero conversar, quero outros, quero. Porque é tão sobre o ser humano, Fran. É, É tão sobre a nossa mediocridade, é. sabe? Sobre a nossa capacidade de escolher não ser capaz de olhar para o Uhum. outro. Enquanto que nós queremos que nos olhem. A gente quer acolhimento, a gente quer que o marido se dê conta que tem que lavar a louça, a gente quer que o filho se dê conta que ele não pode simplesmente passar por cima da sujeira e não volta. A gente quer que o chefe se dê conta que a gente trabalha muito, a gente quer ser bem remunerado, a gente quer, a gente quer, a gente quer. Cara, a gente quer, a gente quer. Oi! E o que o outro quer? E o que o outro precisa? Precisa. E o que o outro tá buscando? E essa ânsia toda que tá transitando aqui dentro de mim, que tá também nela? Em que momento eu vou sair do meu umbigo? E eu tô aqui fazendo uma reflexão, eu tô olhando pra cá, pra te colocar aqui dentro com a gente. E ao mesmo tempo que eu tô olhando pra Fran, estamos aqui, nós três. Em que momento eu vou sair do meu umbigo e eu vou me dar conta que eu importo, Exato. mas a minha liberdade termina quando começa a sua? Exatamente. E eu não tenho ponto de vista de verdade. O meu ponto de vista é a minha lente. Eu vou te emprestar a minha lente, você vai conseguir enxergar? Não. Não. Por isso que eu te falo da empatia. É essa empatia, Não né? dá, mas ainda assim, quem mais se aproxima da mãe enlutada são poucas pessoas. Geralmente a gente consegue se conectar mais com outras mães enlutadas. Claro. É como se a gente se sentisse representado uma na outra, sabe? Claro. Não, o luto é particular de cada uma vai sofrer do seu Do seu jeito, no seu jeito. tempo, da sua intensidade, a partir de como ela enxerga o mundo. Agora, quem de fato consegue sentar do teu lado e dizer assim, é isso, é outra mãe enlutada. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Agora, existem coisas que a sociedade, enquanto não enlutada, pode fazer pelo enlutado. Que é perguntas simples. E aí, como você tá? Machuca perguntar como eu tô. Porque daí eu vou ter que explicar. E aí, quando eu explico pra pessoa como eu tô, a pessoa me diz assim, nossa, mas se fosse comigo, eu morreria. Eu não sei como você dá conta. Não sei como você dá conta. E aí eu digo assim, bom, então eu tô louca, eu tô vivendo errado. Você sente um ET, né? Exato. Você não... E aí, entende como são muitas nuances ao mesmo tempo acontecendo a todo instante? E ao mesmo tempo se sente excluída, né? Excluída. Excluída de vários Tô aqui lugares. compondo, né? A partir do que você está trazendo, tô compondo aqui também, porque, nossa, eu tô crescendo demais. Eu não sei se você tá tendo aproveitando essa oportunidade, espero que sim, e espero que você pegue o que for importante para você nesse momento. Mas eu tô aqui vivendo e tendo a oportunidade de crescer como ser humano. Então eu potencializo isso, né? O quanto falar sobre o luto da mãe, o quanto falar sobre a morte de um filho é importante para que a gente traga todo mundo pertencendo, porque você pertence, o Vinícius pertence. É isso. E todos nós, em algum momento... Eu digo que a morte é o último passo da vida. É o último passo. E a gente vive como se não houvesse a morte, né? Perfeito. Eu vivo só caminhando, sem saber quando vai ser meu último passo. Porque eu tô muito acostumada no dorme, acorda, levanta e faz e nananana. A sensação de finitude a gente Nossa! perde no automático da vida. Exatamente. Por quê? Porque eu tô voltada pro materialismo, pro movimento da vida. Mas a morte é movimento de vida, é o último passo. Junto com
O luto tem toda a resolutiva da vida daquela pessoa que se foi. Não é somente aquele recorte daquele dia do acontecimento, do velório, da despedida. Não. Tem a resolução de toda a vida daquela pessoa que alguém ficou e vai ter que resolver. A gente não sai daqui e não deixa nada. A gente deixa amor, a gente deixa carinho, a gente deixa responsabilidade, a gente deixa vivência. A questão... Entende como a gente pertence a esse mundo? Muito. 100%. 100% a gente pertence. Só que tu falou, né? A gente sai daqui... A gente não sai daqui e não deixa nada. A questão é uma linha muito tênue, mas que a gente deixa o que a gente anda se preocupando. Tua casa fica, teu carro fica. Perfeito. E mais do que isso, as pessoas vão seguir a vida sem você. O Mário Sérgio Cortella, nunca sei falar o nome direito dele, eu sempre dou uma travada de língua, assim. Mas o Mário Sérgio, ele fala, né, que a gente não tem medo de morrer. Aliás, né, porque a nossa vida vai acabar. A gente tem medo é que os outros não sintam a nossa falta. Exatamente. Exatamente. O que eu vou deixar? Se você partir hoje, quem vai sentir a tua falta? Entende? Eu não Essa é a sei. reflexão. Não, eu fiquei com o que que eu vou deixar, né? Eu juro, eu não sou a mesma Georgia de antes que eu sentei nas cadeiras. Não sou. Com toda a honra, assim, ó, tomando posse de tudo isso, Fran. Muito obrigada. Imagina, eu que Muito agradeço. obrigada por pegar o que você viveu e ter a generosidade de compartilhar, de nos dar a oportunidade de crescer, de sermos melhores. E eu acho que aí, na verdade, eu preciso tirar o teu mérito só um pouquinho e dar mérito ao Vinícius, que nos oportunizou viver tudo isso. É isso que eu digo, sabe? O luto é um lugar muito solitário. Muito solitário. E é por isso que eu tô aqui. Para dizer para as mães enlutadas que elas não estão sozinhas, que elas podem buscar apoio, que elas devem buscar apoio. E também para dizer para a sociedade: cuidem das mulheres enlutadas, cuidem das pessoas enlutadas, dos filhos enlutados, dos filhos que perdem seus pais. O luto é um lugar de dor muito intensa, muito visceral. Vísceras. Vísceras. Nós falamos, vou falar aqui no senso comum, as tuas tripas se reviram. As tuas entranhas vêm até a tua goela e tu tens que botar de volta. E sozinha. Sozinha. Mas aí, se você escolhe olhar pelo lado do amor, no teu tempo, do teu jeito, com ajuda. Eu fiz muita terapia. Eu faço terapia até hoje. Eu já fazia terapia. Eu faço terapia. Para conseguir me organizar também, para conseguir entender, porque a gente se questiona muito, a gente questiona quem a gente é. A gente fica buscando assim, será que eu tô doida? Será que eu tô maluca? O que é isso daqui? E é assim que a gente vai caminhando, sabe? Trazendo essas sensações, essas emoções, essas dúvidas. Sorrir. A culpa vem muito no luto. Enfim, daria pra gente ficar aqui falando horas sobre isso. A Nós culpa, vamos falar o mais egoísmo, muita coisa vem. E como a gente lida com tudo isso. É por isso que eu agradeço de coração pela oportunidade de poder falar com outras mulheres, com outras mães, com outras pessoas enlutadas no geral. É isso. É uma honra enorme
estar aqui facilitando, trazendo os meus insights, porque eu não consigo. Esse é um lugar para mim que ele é muito precioso e é uma honra muito grande estar aqui à frente de mulheres como tu, como todas as mulheres que passam por aqui e que são ousadas, criativas, né, e executam o seu direito de voz sobre cada uma, sobre a nuance da sua vida. Dentro do nosso podcast, se você está no YouTube ou no Spotify, você vai encontrar diversas, muitas histórias. Mas eu não quero que você saia para outra agora. Eu quero que você termine, ouça de novo, se for o caso, mas deixe com que tudo que foi dito aqui se assente dentro de você. Não passe como mais um vídeo. Não deixe que isso vá para o esquecimento, vá para o seu passado, porque o passado, ó, né, há 15 minutos atrás já é passado. Vamos trazer presença, né? Olha e vê o que fez sentido para você, escreva sobre, se você tem o hábito, se não tem, te indico, né? Muito bom. E veja como que é dentro de você. Faça uma reflexão. Para assim fazer valer o seu tempo de vida. Você parou o que você estava fazendo, fez uma escolha, né? Em ouvir a gente. Então, faça uso do seu tempo com sabedoria. Muito obrigada. Até a próxima, porque vai ter próximos. Eu só tenho a agradecer imensamente, imensamente. Eu espero do fundo do meu coração, de todo o meu coração, poder ajudar outras mulheres, porque eu me senti muito sozinha. E você já está. Por esse motivo é que eu quis falar sobre. Você já está. Tô aí também numa produção de um livro. Ai, gente, tem tanta coisa. Ó, você só segue, tá? Vai estar marcado, né? Aí no vídeo, o @da Fran. Mas, Fran, você quer falar o arroba? Eu não sei nem pronunciar seu sobrenome, mas não sou letrada. É @psi Franciele Gevieski. Tá. Mas não vai conseguir achar desse jeito que Gevieski, enfim, mas a gente escreve. Mas a gente vai escrever aí embaixo, vai estar, a gente vai dar um jeito. Acompanha o Mulheres Ou que você vai encontrar. Me acha ali, a gente conversa, a gente encontra. Quando a gente quer, a gente consegue, né? Sim. Então, se fez sentido realmente, chama a Fran para conversar, Sim, tirar as dúvidas. Eu ia dizer agora, eu acho que já está bem claro que ela está aberta para essa conversa, né? E essa é a missão dela, né? Dentro da missão dela, esse é o papel, vamos dizer assim, né? Falei certo? Falou muito certo. Então, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio.